Para quem está acompanhando a segunda temporada do anime de Solo Leveling, deve ter conhecido o Baruka, um dos elfos de gelo que enfrentou Sung Jinwoo no Portal Vermelho, mas porque Sung não conseguiu extrair a sua sombra. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje vou contar para vocês em detalhes toda a história por trás de Baruka e também dos elfos de gelo. Também quero mandar um agradecimento especial para os apoiadores aqui do canal. Obrigado, caçadores de Rank S. Com certeza vocês fazem a diferença para eu continuar com os vídeos por aqui. Galera, vamos bater a meta de 2.000 likes neste vídeo. Conto com vocês. E sem mais enrolação, bora pras curiosidades. Sung Jinwoo entra em um portal junto de alguns caçadores da Guilda Tigre Branco. Ele queria mostrar para a jovem Song Yi como um portal poderia ser perigoso, porém de repente o portal em que estavam se torna vermelho. E galera, um portal vermelho seria algo muito perigoso para os caçadores em treinamento enfrentar. Geralmente os portais vermelhos são de rank A, se encontrando em outro mundo fora de uma dungeon. Como sabemos, as dungeons geralmente são cavernas. Nelas temos monstros poderosos que são na verdade prisioneiros dos governantes, enquanto portais vermelhos levariam os caçadores para outros mundos, onde estariam alguns servos dos monarcas. Em um portal vermelho, cada 1 hora no planeta Terra seria um dia inteiro dentro do portal. Então aqui entendemos que o tempo passa de forma diferente. Os caçadores também só podem voltar para o mundo humano quando conseguem derrotar o boss daquele portal, além de que ninguém consegue entrar no portal após ele se tornar vermelho. Sendo assim, esse tipo de portal se torna uma prisão, onde ninguém pode entrar para ajudar e ninguém pode sair antes de derrotar o boss. Dentro desse primeiro portal vermelho, Sung enfrentou os ursos de gelo e os elfos de gelo. Porém, no mangá é diferente do anime. Existia uma terceira raça de monstros dentro desse portal, sendo esses os Yets. Eles são monstros gigantes que devoram o grupo de Kinchu, sob o comando, é claro, dos elfos de gelo. Esses elfos também são conhecidos como Hyaki, ou Matadores do Gelo. São uma raça de elfos tipicamente encontradas em ambientes congelados. E uma informação que não foi mostrada no anime é que os elfos eram governados por Silad, o rei do povo da neve e o monarca do gelo. Guardem essa informação que vamos precisar lembrar disso mais tarde. Quando o caçador de rank A Kinchu e seus companheiros foram procurar Baruka para que pudessem limpar a dungeon e assim sair daquele lugar, Baruka e suas tropas derrotaram facilmente esse pequeno grupo de ataque e mataram todos os membros, exceto Kinchu, que fugiu aterrorizado. Buscando acabar com Kinchu, Baruka o seguiu pela floresta e encontrou Jinwoo. Ao perceber que Jinwoo não era completamente humano e era forte o suficiente para lhe dar uma boa luta, Baruka se ofereceu para poupar sua vida se ele sacrificasse as vidas de seus companheiros em troca. Naturalmente, Jinwoo recusou a oferta de Baruka e convocou seu exército das sombras para lidar com os elfos de gelo. Embora Baruka inicialmente tivesse a vantagem, o exército das sombras de Jinwoo finalmente prevaleceu contra suas tropas. Baruka então acabou enfrentando ao mesmo tempo Iron, Igris e Jinwoo. Isso acontece porque Sung sabia que Baruka era muito mais forte do que ele e Igris juntos. Então, com a morte de Kinchu, Jinwoo acaba transformando o caçador de rank A em uma de suas sombras, sendo rebatizado de Iron. Sendo assim, Sung Jinwoo, Igris e Iron seriam o equivalente a 3 caçadores de rank A nesse momento, sendo um assassino, um cavaleiro e um tanker. Jinwoo até mesmo tinha dito que nessa época Igris ainda seria muito mais forte do que ele. Sendo assim, o nível de poder dessa luta seria Baruka em primeiro, Igris em segundo, Jinwoo em terceiro e Iron em quarto. Com os poderes combinados de Igris, Iron e Sung, eles conseguem superar o Baruka. Com os elfos de gelo caindo ao seu redor, Baruka ataca Jinwoo com a intenção de matar, mas acabou sendo impedido quando Sung utiliza o toque do dominador em sua adaga, controlando a arma à distância e quebrando a adaga de Baruka. Completamente cercado e desarmado, Baruka agarrou o braço de Jinwoo em uma última tentativa de matá-lo, mas percebeu tarde demais que Iron estava logo atrás dele. Como resultado, Sung causa um ferimento fatal em Baruka, que depois é esmagado pelo machado de batalha utilizado por Iron. Baruka era o elfo de gelo mais
mais poderoso que apareceu na história de Solo Leveling. Ele era o grande boss do Portal Vermelho e mostrou ter uma personalidade egoísta e sádica, se gabando durante a batalha e tendo grande alegria em matar os humanos. Além, é claro, de não ter nenhum remorso com a morte de seus aliados. Ele também era muito inteligente se comparado às outras feras mágicas que Sung enfrentou. Baruka rapidamente percebeu que Jinwoo não era completamente humano e a voz em sua cabeça não ordenava que ele matasse Sung. E galera, isso acontece justamente porque Jinwoo estava se tornando o monarca das sombras. Sendo assim, ele já não era mais um humano comum, mas sim um ser superior. Sung, percebendo que suas sombras superaram os demais elfos de gelo, sabia que o poder de seus soldados era maior do que daqueles elfos. Apenas Baruka seria poderoso o suficiente para se tornar uma de suas sombras. Como Sung Jinwoo, nesse momento, também teria um limite de soldado das sombras, ele resolve apenas extrair a sombra de Baruka. Mas como sabemos, Sung tenta fazer isso 3 vezes e acaba não funcionando. E aqui, amigos, temos algumas explicações do porquê disso não ter acontecido. A primeira explicação seria um furo de roteiro, onde o autor de Solo Leveling tinha uma ideia no começo da história, onde Sung Jinwoo não poderia transformar em suas sombras os servos dos outros monarcas. Como Sung controla os soldados das sombras, cada um dos outros monarcas também controla uma raça específica de monstros. Antares controla os dragões, Baran controla os demônios, que também não poderiam ser transformados em sombras. Rakan controla as bestas, Keresha controla os insetos, Tarnak os monstros humanoides e Silad seria o líder dos elfos de gelo. Acredito que no início da história a ideia do autor era que Sung não conseguisse transformar essas espécies em sombras. Tanto é que além dos elfos de gelo, ele não consegue transformar os demônios em sombras. Porém, essa ideia é completamente descartada e posteriormente vemos que após a saga do Castelo Demoníaco, Sung consegue transformar qualquer tipo de inimigo em uma sombra, com exceção, é claro, dos próprios monarcas e governantes. Porém, isso também acaba sendo um furo de roteiro na história, já que Ashborn conseguiu transformar seu pelotão de seres celestiais, que seriam da mesma raça dos governantes, nos primeiros soldados das sombras. Mas a ideia também é que essa foi uma situação completamente atípica, e Ashborn, junto de sua tropa, que era extremamente fiel, teriam sido os primeiros seres das sombras. Após isso, nenhum outro governante poderia ser transformado em uma sombra. E voltando para a história de Baruka, aparentemente a primeira ideia seria realmente essa. Sung Jinwoo não conseguiria transformar os servos dos outros monarcas em sombras, porém com o tempo essa ideia se desfez. Sendo assim, a grande explicação atualmente é que Baruka não aceitou se tornar um servo de Jinwoo. O elfo do gelo conseguiu negar sua transformação justamente por ser mais forte do que Sung Jinwoo. E vemos que isso faz um pouco de sentido, porque Sung após isso apenas transforma em sombras seres que foram derrotados facilmente por ele. Vemos isso acontecer com Beru, Huang Dongsu e também outros. Sendo assim, o que Sung Jinwoo consegue ganhar nessa luta, além de seus pontos de experiência, seria uma adaga élfica. Uma curiosidade é que no jogo Solo Leveling Arise existe a versão do Baruka como soldado das sombras. E galera, além disso, os elfos de gelo retornam na saga Solo Leveling Ragnarok. Quando Jinwoo usou o cálice da reencarnação para voltar no tempo, os elfos de gelo foram trazidos de volta à vida, junto com seu soberano Silad. Embora tenha durado pouco, pois Silad e seu exército de elfos de gelo foram todos mortos pelo monarca das sombras para evitar os eventos da linha do tempo original. Porém, nem todos os elfos do gelo pereceram, pois aqueles que compunham o exército do monarca do gelo eram apenas elfos adultos. Todos os elfos de gelo, que eram crianças ou muito jovens, ficaram para trás em uma vila isolada, perto de um lugar chamado Floresta do Eco, com alguns anciões para cuidar deles até que amadurecessem e se juntassem ao exército do monarca do gelo. Os jovens elfos do gelo nunca souberam do destino de seus pais ou até mesmo do monarca e viveram principalmente treinando para se tornarem adultos e eventualmente servirem no exército do monarca do gelo. Após décadas de seu mundo à deriva no espaço dimensional, ocorreu um evento que abalaria a vida pacífica dos elfos de gelo. Rachaduras dimensionais apareceram no céu, gerando uma turbulência que perturba os espíritos na Floresta do Eco, levando-os a atacar a vila dos elfos de gelo. Muitos dos elfos do gelo morreram naquele dia e teriam sido levados à extinção, quando uma fenda se abriu por acaso.
Kaisel, o Weaver das sombras, estava carregando Cha-Rain, a esposa de Sun Jin-woo, e os dois são levados para a terra dos elfos de gelo. Ao ver os jovens elfos de gelo em apuros, Cha-Rain veio em seu auxílio, com Kaisel lutando ao lado dela. Apesar de ser uma humana, ela causou uma boa impressão nos elfos, pois era uma guerreira forte que montava um dragão, fazendo com que a vissem como uma verdadeira salvadora. Enquanto normalmente as feras mágicas seguiam o impulso de matar humanos devido às ordens de seu monarca, a mulher de Jin-woo era uma existência única, pois seu colar dado a ela por Sung permitiu que ela se comunicasse com os elfos e estabelecesse um relacionamento amigável. Como todos os adultos na Vila dos Elfos do Gelo tinham morrido, Cha-Rain agiu como guardiã dos Elfos do Gelo restantes, protegendo-os e até mesmo ensinando a arte da espada. Enquanto isso, ela tentava procurar um caminho para voltar para casa. No entanto, permanecer naquele reino provou ser prejudicial para o Weaver Kaisel. Isso porque ele estava ficando sem mana e logo deixaria de existir. E devido a isso, Cha-Rain procurou uma maneira de salvar o Weaver. Enquanto exploravam a floresta do Eco, os portões se abriram para a terra, conectando-a com a Ilha da Fachada, causando uma quebra de dungeon. Caçadores do outro lado dos portões começaram a invadir o que chamavam de calabouço glacial para impedir a quebra de dungeon. Em resposta a isso, os elfos do gelo pegaram em armas e caçaram qualquer caçador que entrasse em seu território, embora tenham mantido alguns caçadores vivos para perguntar se eles conheciam Sun Jin-woo. Nenhum dos humanos sabia o que isso significava, resultando assim em suas mortes. Sung Soo-ho, o filho de Jin-woo, então invade a dungeon ao lado da guilda Scavengers. Para quem não se lembra, essa é a guilda liderada por Thomas Andre. Soo-ho se perde e se encontra com os elfos de gelo. Ao ver seu rosto e notar sua semelhança com Cha-Rain, os elfos imediatamente o reconheceram como o filho da grande salvadora. Tem muito mais coisas que vão acontecer na saga Solo Leveling Ragnarok. E se vocês querem saber mais, torne-se um apoiador aqui do canal. Os apoiadores recebem acesso antecipado aos vídeos contando a história do filho de Sun Jin-woo na saga Solo Leveling Ragnarok. E para quem quiser colecionar os mangás, um link com um mega desconto vai estar na descrição desse vídeo. No mais, obrigado amigos por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.